Hoje a gente vai falar sobre autoestima, mas não da forma que você está acostumado a ver por aí no Instagram, com aquelas frases motivacionais muito simples, mas que não servem para nada. A gente vai trazer aqui hoje uma forma mais embasada na psicologia, na ciência, com pesquisas que mostram de verdade como fortalecer e aumentar a sua autoestima. E para a gente começar, o que de fato é autoestima, né? A psicologia ela vai definir a autoestima como a avaliação global que a gente faz de nós mesmas. O quanto a gente sente que é valiosa, qual que é o nosso valor, se a gente sente que a gente é competente e merece ser amada. Só um parênteses rápido, que a autoestima não é a mesma coisa que autoconfiança. Inclusive, eu já tenho um episódio aqui falando exatamente sobre autoconfiança aqui no Spotify e no YouTube também. Porque você pode sentir que é muito competente em uma área, mas ainda assim sentir que não merece o que você conquista. E isso é um sinal claro de que a autoestima e a autoconfiança seguem caminhos separados, porque você pode se sentir competente, confiar em você mesma para fazer determinada tarefa, mas quando tem benefícios, né, coisas boas daquilo ali, você sente que não merece. Então, autoestima e autoconfiança são diferentes. As pesquisas da psicologia mostram que é muito comum que a gente busque ter mais autoestima, né? Mais autocuidado, se comparando com outras pessoas, o que as pessoas estão fazendo, como estão na vida, como elas se sentem, mas isso pode ser prejudicial, porque isso vai oscilar demais, né? Às vezes você vai ver alguém que está muito melhor que você e às vezes muito pior que você, ou às vezes alguém que está na mesma. Não é bom a gente olhar tanto para o externo, para fora, para construir uma boa autoestima. A alternativa mais robusta que a ciência encontrou é a autocompaixão. É se tratar com a mesma gentileza que você trataria uma amiga sua, né? Uma melhor amiga, uma amiga muito querida. Então é nutrir uma voz interna ali mais empática, né? Porque muitas vezes a gente se trata como se a gente fosse a nossa pior inimiga. Então a gente se olha no espelho falando bem assim: nossa, você tá feia. Nossa, olha esse braço. Nossa, olha essa espinha na sua cara. Sempre olhando pro pior. Coisa que você jamais falaria para uma amiga sua, né? Você nunca olharia uma amiga sua na sua frente, que você ama, e falaria assim: nossa, amiga, que coisa feia é essa em você. Nossa, por que você é assim? Nossa, você não merece isso. Então, a gente acaba se falando essas coisas, né? Que destroem nossa autoestima. Mas vamos voltar uns passos atrás e entender de onde que vem essa baixa autoestima, né? A infância, a gente sabe que é um chão aí que a gente pisa a vida inteira. Então, preciso trazer aqui também a teoria do apego, de Bowlby. Também já tem um episódio sobre a teoria do apego aqui no Spotify. E ele vai mostrar que as relações que a gente teve com as nossas figuras ali de cuidados, né, pai, mãe, responsáveis lá na infância, criaram um modelo interno de como a gente merece ser amada, de quão especial a gente é, de qual é o nosso valor. Então, quando uma criança cresce num ambiente ali que o seu valor é condicionado ao eu te amo se você se comportar bem. Você é inteligente quando você tira notas boas. Essa criança ela vai aprender a merecer amor. Então, o amor não é dado, não é fácil, né? Não é só ela ser ela mesma que ela é valorizada, que ela é validada, que ela tem carinho, afeto. É o si, sabe? É condicional. E isso vai gerar nas relações, tanto com os outros quanto com ela mesma, uma relação mais ansiosa. Então ela aprende que ela precisa merecer esse amor. E esse aprendizado vira uma crença. E essa crença enraizada vira uma autoestima baixa. E na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo, a gente chama essas crenças ali, muitas vezes inconscientes, de crenças centrais negativas. E uma das mais comuns são eu não sou boa o suficiente, eu não mereço ser amada, eu sou difícil de ser amada. Se eu mostrar quem eu sou de verdade, as pessoas vão embora, né? Vão me abandonar, vou ser rejeitada. Então, é muita gente que tem essa crença. Mas essas crenças não são fatos, não são verdades absolutas. São hipóteses que o nosso cérebro criou na infância para dar sentido ao mundo, que a gente interpretou, né? E que elas podem e devem ser revisadas quando a gente vai amadurecendo, crescendo, né? Nos tornando aí adultas. E por que quando a gente cresce, mesmo sabendo que aquilo não era uma verdade absoluta, mesmo sabendo que os meus pais
né, não tinham toda a educação, todo o conhecimento do mundo para passar essa segurança para mim da melhor forma, né? Sei que não é culpa deles, eles também não tiveram isso na infância. Por mais que eu saiba racionalmente disso, por que que eu não consigo ter uma boa autoestima? A gente precisa lembrar que o nosso cérebro é muito conservador. Ele prefere confirmar aquilo que ele já acredita ser verdade a ser surpreendido. E isso tem um nome na ciência que é o viés de confirmação. Se você acredita que você não é bom o suficiente, o seu cérebro ele vai garimpar ali as evidências disso e ignorar as evidências contrárias a isso. Então, alguém te elogiou hoje, o cérebro ele vai descartar. Ah, essa pessoa só me chamou de bonita por educação, né? Se você cometeu um pequeno erro ali, o cérebro vai amplificar. Tá vendo? Sabia que ia dar errado. E isso você faz de forma automática. Não é uma escolha sua. É uma coisa que às vezes você nem percebe que vai fazer. Mas a boa notícia disso é que o cérebro ele é plástico, né? Existe uma neuroplasticidade, que significa que ele pode aprender novos padrões, né? Não que seja fácil, mas a gente pode sim e deve aprender novos padrões sobre quem a gente é, sobre a forma que a gente se sente, sobre o que a gente pensa sobre nós mesmos. E a TCC trabalha exatamente com isso, em identificar esses pensamentos automáticos, questionar a validade deles e substituir por um pensamento mais equilibrado, mais baseado em evidências reais ali, mais funcionais, né, mais saudáveis para você nutrir uma boa autoestima. Vou dar um exemplo rápido para vocês entenderem. O primeiro passo é identificar a crença, né? Às vezes vem, ai, eu não sou boa o suficiente. Se pergunta, que evidências eu tenho a favor disso? O que na realidade, na minha vida, que eu posso confirmar que eu não sou boa o suficiente? E aí você vai pensar e se responder. Depois, você vai se perguntar, que evidências, que situações que eu tenho contra essa crença minha? E aí, você vai achar ali, realmente, eu consegui passar na faculdade, eu já tive relacionamentos, eu fiz as pazes com outra pessoa, eu consegui esse emprego com a minha habilidade, né, sozinha, eu fiz uma viagem sozinha, foi muito legal. Enfim, várias outras coisas aí que você já conseguiu e que são contrárias a essa crença de que você não é suficiente. E com isso, você vai poder formular uma crença alternativa mais equilibrada, mais saudável, né? Falando para si mesma. Às vezes eu errei, como toda pessoa também erra, eu não sou perfeita, mas também tenho feito coisas muito importantes, né, com cuidado, com dedicação, porque a autoestima não é construída ali num piscar de olhos, né? É construída com pequenas escolhas e repetidas vezes. Então, é você questionar um pensamento automático cruel, aquela voz da inimiga, né? Você não aceitar aquela voz, se tratar com mais gentileza quando você erra, quando você falha, não se julgar, não apontar o dedo para você mesma, né? Registrar o que você fez de bom e não só sempre ficar se martirizando com o que você fez de ruim. Olhar para a sua própria história com curiosidade, né, para entender, para tirar um aprendizado e não com vergonha, não deixando aquilo lá jogado de lado. E se você quer mergulhar em autoconhecimento, se você precisa trabalhar de forma mais profunda a sua autoestima, eu tenho psicólogas de minha confiança, da minha clínica, com valores variados para você agendar a sua sessão. Clica aqui e fala comigo que eu te explico como funciona.